Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Podbest. Eu sou a Daiane Barbosa e aqui comigo Jorge Brant, para a gente dar continuidade nesse bate-papo aí voltado para arquitetura, engenharia e construção. E hoje a gente trouxe um tema muito legal, que está super em alta aí, para a gente conversar. A gente não pode esquecer que todo esse projeto é patrocinado pela Autodesk. Se você ainda não conhece ou não utiliza, entra lá no nosso site, bestsw.com.br, que os nossos consultores vão te ajudar. E também a gente conta hoje com o nosso parceiro Pars, que está aí há mais de 40 anos como distribuidor de soluções de valor agregado. Jorge, hoje o tema vai ser bem legal, né? Eu particularmente gosto bastante, muito moderno. A gente está hoje falando aí sobre metaverso e a gente trouxe nada mais, nada menos do que uma pessoa super especial, que ela é arquiteta, designer de interiores, especializada em soluções BIM, atua no mercado de AEC aí desde 2010, com as principais construtoras e arquitetura. Ela é uma profissional voltada para os negócios de experiências, que busca sempre melhorias contínuas. Ela desenvolveu projetos comerciais, residenciais, corporativos, nacionais e internacionais, utilizando soluções BIM. Criou processos para melhorias de metodologia de modelagem, extração de quantitativo, planejamento de compatibilização de projetos, desenvolveu famílias parâmetros de projetos arquitetônicos através de nuvens de pontos. Ela acompanhou obras de segmento de retail design, restaurantes, e como supervisora de equipe desenvolveu estratégias de negócio. Ela que é apaixonada, né, por ajudar empresas a melhorarem os seus resultados. Tati, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aí para poder falar desse assunto que aí está super em alta, que é o metaverso na construção civil. Obrigada, Dai. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. O Jorge também. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Muito legal. E, Tati, sendo uma das maiores tendências de tecnologia para os próximos anos, né? O metaverso chegou ao cenário da construção civil. Então, conta pra gente o que você tem visto por aí, como que isso funciona, o que isso vai ter, né? A gente está querendo trazer para os nossos clientes e para as pessoas ainda que estão buscando mais informações sobre o assunto, né? Ter mais conhecimento aí, nada mais ninguém mais, né, do que você para ajudar a gente nesse conteúdo. É legal, né, você me perguntar sobre isso, porque realmente a gente está vendo uma movimentação grande no mercado com relação a isso. Então, muitas empresas procurando para fazer, por exemplo, design review imersivo, que a gente chama de você estar ali projetando, entrando no projeto, conversando com outras pessoas, e durante o momento que você está desenvolvendo o projeto, você está ali verificando o que está acontecendo de errado, já verificando os clashes ao vivo. Isso ajuda bastante porque a gente evita aqueles erros de obra, né? A gente já consegue identificar os erros antes mesmo que eles aconteçam. Economia, tudo isso vem com esse ponto que a gente consegue verificar. O que eu tenho visto bastante no mercado é essa procura pelo design review imersivo e também a parte de segurança. Já tem uma construtora utilizando esse mundo da ideia do metaverso para treinar a sua equipe de obra. Então, entrar num ambiente virtual, como que é a parte de segurança, qual é esse tipo de equipamento que eu tenho que utilizar, o que eu posso fazer, quais são as situações de risco, o que pode realmente acontecer numa situação, o que eu devo agir, o que eu devo fazer. Então, alguns tipos de simulações também já são possíveis nessa realidade, nesse mundo virtual. A gente consegue também trazer uma experiência para o cliente, então olhar ali para o cliente e falar para ele, olha, por que não você entrar nesse universo, me ajuda aqui, está gostando do projeto, quer revisitar algum item, quer mudar alguma coisa com relação ao projeto, ele vai se sentir muito mais presente, podendo olhar o projeto no lugar que ele vai ser construído, usando a realidade aumentada, ou na realidade virtual, seja ele estando em outro estado, outra cidade, ou não podendo estar ali na mesma sala que você, e também fazendo essa realidade imersiva virtual num ambiente colaborativo, já ajuda também na parte da experiência de trazer o cliente para mais perto. Outra ideia também
que a gente pode perceber é otimização com relação à agilidade, né? A gente consegue tomar decisões com muito mais facilidade quando a gente já visualiza o projeto nesse ambiente virtual, checa algum ponto que está errado, algo que o cliente não queria, ele está ali próximo. A gente consegue trazer tudo isso para uma sala de discussão e já toma as decisões de uma forma muito mais facilitada. Também tenho visto também a parte de marketing, né? O pessoal de marketing está utilizando bastante da parte de construtoras, até mesmo um fabricante de revestimento esse ano, um fabricante bem conhecido de revestimento, louças e metais, eles lançaram toda a coleção deles no mundo do metaverso. Então, isso é algo que a gente vê que já está acontecendo mesmo, está pegando aí ao longo do tempo. É, vocês já observaram que a Tati traz para esse vídeo, para essa apresentação, uma experiência prática que ela tem, tanto na parte de usuário, como na parte de desenvolvedor, como na parte de apoio tecnológico a nossa. Essa grande experiência dela é muito importante, tá? Para nos aproximar da realidade de campo, do que acontece no campo, no canteiro, na criação e todo o desenvolvimento. E aí eu estendo uma pergunta para você, Tati. No processo construtivo, desde a criação, tá, até a construção, vamos pegar toda a sequência do projeto. Em que momentos você considera mais importante a aplicação do conceito do metaverso? Ah, legal, Jorge. É bem bacana essa pergunta, porque é uma dúvida frequente que a gente tem, o pessoal pergunta bastante. E é legal que a gente pode usar em todos os pontos, todo o ciclo de vida construtivo. Então, desde o momento que eu estou começando um estudo preliminar, eu quero entender o meu terreno, eu fui lá, fiz um levantamento de pontos de nuvens, fui lá, entendi um pouco do meu entorno, do meu terreno, eu já posso estar trabalhando no metaverso, conversando com as pessoas de forma imersiva, fazendo os primeiros desenhos ali, os primeiros sketches, projetos conceituais, já nesse universo, já apontando ali as diferenças, o que, que dá para fazer, o que, que a gente pode mexer, trabalhar com materiais, definições de materiais também a gente já pode trabalhar dessa forma, até o projeto executivo, quando ele já avança ali para um projeto para ser liberado para obra. A gente também já pode apontar os erros, verificar os clashes, isso também já ajuda bastante. Quando a gente chega na obra em si, na construção, aí a gente já tem a experiência da realidade aumentada, então vamos verificar se realmente o que foi projetado, o que foi realmente visualizado, vai entrar, vai caber dentro daquela obra como realmente foi planejado. E aí bater essas informações de uma forma muito mais visual, prática, que todo mundo consegue apontar o que está errado ou não, isso facilita com certeza para que não haja tantos erros na construção como a gente tem visto aí por aí. Muito bom. Maravilha. Parte de clima, tá? Parte de condições meteorológicas, quer dizer, você consegue inserir o projeto dentro de um efeito vento, chuva, dentro do impacto ambiental, do que ele provoca no local da construção? A gente já tem algumas soluções que a gente chama de soluções de caixinha, né, que já são ali prontas, que já é possível você fazer estudo solar. Então, você vai colocar o projeto, vai entender o dia, vai entender o horário, o impacto do sol, da insolação sobre, por exemplo, uma fachada de uma edificação, sobre um projeto específico, e aí você vai trabalhar, mas é possível também uma personalização maior para simulações de ventos, todos esses processos em um produto mais personalizado. Muito bom. Tati, se você tinha um material para compartilhar, né? Se você quiser compartilhar para a gente, fique à vontade. Ah, legal. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem como é que funciona a imersão, né, desse design review que a gente estava conversando e tal. Eu vou aqui compartilhar o... eu acho que ele não compartilha... apresenta a tela sim, tá. Ele pediu para compartilhar, agora foi. Então, eu vou compartilhar com vocês esse projeto. Ele tem aqui um projeto de edificações, então, como vocês podem ver, a gente pode navegar pelo projeto. Ele funciona de forma colaborativa, aqui no momento só tem eu no projeto, mas poderia ter várias pessoas aqui já conversando comigo, a gente tem um microfone, a gente tem apresentações que a gente consegue fazer, todos os metadados que a gente tem de um projeto em si, eu consigo vir aqui e verificar tudo que foi feito no projeto, isso é uma parede, qual tipo de parede, todos aqueles elementos de metadados que foram configurados
configurados durante a parte de projetos, a gente já pode extrair essa informação, tirar medidas, verificar a parte de insolação, como a gente estava conversando, tudo isso, criar observações e já comentar ali o que pode ser errado, o que está diferente, o que a gente pode modificar. A gente já tem esse tipo de visualização. Não vou mostrar tudo aqui, vou deixar um gostinho e depois a gente, quem quiser, tiver interesse, entre em contato com o pessoal aí da BEST que a gente mostra mais. Muito bom. Em termos de inovação, tá? A Autodesk fez a semana passada o Autodesk University lá em New Orleans, tá? E você deve ter acompanhado algumas inovações nessa área, principalmente. Você tem alguns destaques dessa área relacionada ao metaverso, a parte construction da Autodesk? Ah, legal, bacana a pergunta, Jorge. É sempre, assim, importante lembrar que o metaverso, ele veio de um conceito de uma ficção científica de um livro, né, então a gente vem de um livro que chamava Snow Crash, feito por Neil Stephenson, isso em 92. Aí veio o Facebook, criou a empresa Meta mesmo, começou a falar do metaverso. O Se que a gente apropriou do nome, de certa se forma. apropriou do nome de certa forma. E hoje a gente tem, na verdade, o que a gente chama de realidade mista, né? O que é realidade mista, na verdade, é o metaverso também, porque a gente fala tanto de realidade aumentada como de realidade virtual e de colaboração acontecendo ao mesmo tempo. Para a gente colocar um pouco mais assim em termos de palavras, assim, para entender um pouco mais, seria do mundo da gamificação, de onde veio também do mundo literário, que passou para gamificação, um Fortnite, um Second Life, que o pessoal consegue entender um pouco mais, um Pokémon Go, que fala de realidade aumentada também, são jogos que vieram e agora a gente tem isso no mercado da construção civil também. O que a Autodesk também está fazendo com relação a esse movimento? Fazendo parcerias. Então, a gente tem uma parceria com outras empresas, por exemplo, a Unity, que tem essas soluções de realidade mista, e que traz para vocês cada vez mais essa realidade aumentada, essa realidade virtual e a realidade mista colaborativa. Então, claro, acredito que vem muito mais inovação, isso é só um começo da ponta de um iceberg aí que a gente vai ver ao longo do tempo e com certeza vai vir muito mais. Vou deixar até a imaginação aí de vocês fluir, porque com certeza vem muito mais. Você tá me colocando que desde o primeiro rascunho de um projeto, desde o primeiro risco, desde o primeiro conceito, tá? Até o projeto pronto, tudo isso pode ser portado para o metaverso, para essa realidade Pode. aumentada, essa realidade virtual, e pode ser trabalhado dentro dessa realidade. Quer dizer, durante todo o processo, isso pode ser desenvolvido. Pode sim, Jorge, é bem legal isso. E traz esse processo da gamificação, né? Traz isso um pouco mais para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Isso facilita bastante. O conceito de gêmeos digitais é algo que está ligado ao metaverso? Sim, tá super correlacionado, porque a gente tem ali a ideia dos gêmeos digitais é o quê? A gente vai trazer a reprodução virtual de uma construção ali já existente e trazer ela para um ambiente virtual. Quando a gente fala do metaverso, a gente já está falando de um ambiente virtual que vai imitar, de certa forma, a realidade. Então, no que a gente fala de gêmeo digital, seria colocar tanto uma edificação como uma pessoa que já existe no mundo real, nesse mundo virtual coexistente. O que acontece? Por que a gente ganha, né, com isso? A gente vai ter, por exemplo, numa construção que já é existente, o gêmeo digital dela de forma virtual. Com ela eu consigo fazer gestão de ativos, eu consigo verificar numa reforma o que foi feito, como que está a edificação, como que eu preciso trabalhar com ela. Se a gente tiver toda essa edificação digitalizada, da forma como realmente ela foi construída, da forma como ela realmente está, fica muito mais fácil para pensar numa mudança, numa reforma, para gerenciar um ar-condicionado que precisa de manutenção a cada 12 meses, vamos supor assim, um gerador, algum ponto específico que a gente consegue ter isso muito mais facilitado utilizando também o metaverso. Tati, uma questão assim, essa questão de fluxo de dados, né? Como que você vê isso com tanta informação? Parece ser algo tão composto, né? Principalmente a Autodesk, como ela está lidando, né, com essa questão de fluxo de informação e fluxo de arquivos. A gente sabe que tem, né, as soluções de nuvem da Autodesk, mas como que você vê isso? Como que está sendo ajustado tudo isso?
Ah, legal. Então, é bem importante, assim, que a gente chegou realmente num ponto do BIM, de transformação digital, quando a gente fala de transformação digital, que foi necessário um ambiente colaborativo, um ambiente em nuvem que a gente pudesse colaborar essas informações que eu armazeno no meu projeto, eu tenho ele ali de forma ilimitada, que eu consigo carregar todas as informações, e isso vai se conectar ao metaverso. Então, a gente está passando por esse momento da conexão de todas essas informações ao metaverso. Para que as pessoas não se assustem tanto, que eu sei que tem muita gente que não gosta tanto de trabalhar com informação, ainda não utiliza tanto esse processo do BIM, não se preocupa, dá para utilizar também para processos que não tenham tanta informação. O nível de maturidade, o nível de informação do seu projeto vai depender muito do que você for setar em termos de disposição de quando você estiver começando esse projeto, como que ele vai ser definido. Mas aí cada empresa vai ter realmente o limite de trabalhar da forma como quer. É porque a gente vê várias empresas, né, estruturando servidores, né, por que BIM, né, será que realmente eu preciso para poder compartilhar, né, a questão de segurança, nuvem, então tem todas essas questões, como é que funciona o fluxo, funciona bem, eu vou receber a resposta de imediato, vou ter algum problema, né, então com tanta coisa acontecendo, né, surge, realmente a gente vê que tem alguns receios, algumas dúvidas, né, de todo esse processo, mas bem bacana. O Jorge vai fazer uma pergunta. Nós vemos em muitos clientes, muitas coisas, essas novas tecnologias, tá? A primeira reação, isso é muito caro, somente uma grande empresa pode investir nisso, tá? Quer dizer, o primeiro reflexo, quer dizer, é entender, falar, não, isso é muito complexo, isso é muito caro, é muita informação, e somente uma grande empresa pode investir nisso, tá? Trabalha um pouco para mim o conceito de integração. Como que qualquer empresa de qualquer porte pode se integrar ao processo, tá? Porque a nossa missão na Best é realmente viabilizar o ingresso das empresas em novas tecnologias. Nós temos isso por missão. Nós somos os facilitadores que viabilizam esse ingresso em novas tecnologias, a adoção de novas tecnologias. Porém, quando uma empresa, por menor que seja, vai entrar em um processo construtivo de uma empresa maior ou com outros parceiros, como é que o metaverso pode ajudar esse conjunto todo de empresas a trabalhar, a fazer esse fluxo funcionar? Ah, legal. Então, realmente passa a ser um pouco assustador, né? Quando a gente fala de metaverso, pensa que é muito caro, muito inacessível, ainda não é possível chegar perto desse universo. Mas justamente pelo contrário, a gente está passando por um momento agora que a gente tem soluções ali prontas, como essa que eu mostrei agora há pouco para vocês, que ela de um custo muito acessível. Então, tanto uma empresa pequena como uma empresa grande, ela pode ir ali e acessar esse projeto por um custo muito tranquilo, assim, não é algo absurdo que a gente não consiga fazer. Então, eu acredito sim que atende tanto empresas pequenas como empresas grandes. E esse fluxo é bem integrativo, porque a gente tem ali toda a parte de projeto que vai ser desenvolvido numa solução da Autodesk ali, que vai estar começando esse projeto, e ele tem plugins de integração muito fáceis com esses tipos de produto. É claro que se eu quiser mais personalização com relação ao metaverso, vai ficar um pouco mais caro. Vou querer um passarinho voando durante o momento que eu estiver apresentando, vou querer uma animação, isso tudo é feito com programação. E aí, programação é hora de desenvolvedor, isso acaba ficando um pouco mais caro. Mas a gente também tem Seria um como investimento fazer. maior. Uhum. É um investimento maior, mas a gente também tem como fazer. E essas tecnologias, esses materiais, são todos configuráveis com padrões métricos, com a nossa realidade? Porque nós sabemos que a indústria de construção como um todo ela é muito localizada, mesmo dentro do Brasil, práticas e processos são diferentes em cada região, tá? E a minha pergunta é, o quão configurável toda essa tecnologia, tanto ao nível de mensuração como ao nível de práticas, para cada realidade diferente que a gente tem?
Ah, legal. Então, a gente tem ali um produto caixa, né, que a gente vai ter especificações, já funciona em métrico, vai funcionar da forma como a gente utiliza aqui no Brasil, sim. Mas e a gente tem algumas soluções que ainda não estão muito traduzidas para um português, tem a questão do inglês também em alguns pontos de algumas soluções. Mas aí verifica, claro, o cliente vai entrar em contato, a gente vai apresentar, verifica o quanto o cliente fica confortável com a solução. Mas a gente consegue também personalizar, porque a gente tem toda essa parte de develop dentro dessa solução. Então, posso personalizar para criar uma opção a mais, dependendo do processo do cliente, o que ele for precisar. Cada um realmente tem um processo diferente, eu já entrei em contato com muitos clientes, então a gente sabe que cada um tem uma especificação certinha e tudo isso pode ser bem personalizado. Numa Você pode elencar os principais produtos Autodesk de parceiros, tá? Vamos lá, eu sou uma construtora, uma incorporadora. Como é que Uhum. eu entro no metaverso? Por onde eu começo? Que produtos e tecnologias eu preciso adotar? Você não precisa discorrer detalhes de como fazer esse processo, mas Sim, sim. principalmente elencar os produtos Autodesk parceiros de como passar a transitar nessa área. Ah, legal. Então, assim, para começar, eu indicaria, basicamente, ter ali uma coleção da Autodesk. A coleção ela tem mais de 23 produtos ali que vocês podem utilizar. Vai funcionar tanto para o fluxo de edificações, como vai funcionar também para outros tipos de necessidade, como interiores, varejo, enfim. Todas as indústrias ali são bem atendidas pela coleção, exceto a indústria de manufatura, que tem uma outra coleção própria, né? Quando eu estou falando da coleção, a coleção de arquitetura, engenharia e construção. E aí a gente também tem uma solução da Unity, por exemplo, o Unity Reflect, que já tem esse plugin que trabalha tanto com Revit como trabalha com Navisworks, e a gente já consegue fazer essa ligação do projeto com o metaverso. A partir daí você já está começando a entrar nesse mundo, nesse universo do metaverso. A gente tem uma outra solução para obra também, que é da Unity também, que é o Visual Live. Ele é voltado também para a parte de obras, então mais focado nesse ponto. Você também já consegue acessar através também de um plugin do Revit, do Navisworks. E o Unity Reflect, até corrigindo, também tem para BIM 360, para quem já está atuando na nuvem, quem já quiser trabalhar com a nuvem já tem essa interligação também com o BIM 360. E é bem interessante trabalhar nesse mundo do metaverso e começar a trabalhar. Essas soluções são bem acessíveis. Quer dizer, essas soluções que você listou, elas permitem também a criação dos trabalhos, dos conteúdos de metaverso, assim como o gerenciamento desses arquivos e do processo todo como desenvolvimento. É isso? Ele não é bem criação, né? Você vai trabalhar já com o que já está lá disponível. Então, vou entrar, fazer visualização, design imersivo, colaboração, fazer observação, verificar condições solares, tirar as medidas que eu preciso ali para conversar no projeto. Ah, essa porta foi feita na norma, não tá? Esse fluxo do corredor está certo. Então, tudo isso eu já consigo checar com essas informações do metaverso já. Muito bom. Maravilha, Tati. Tem mais alguma coisa que você queira trazer para a gente? Eu De apresentação? fico muito feliz pelo convite, né, por vocês terem feito, de eu estar aqui falando com vocês sobre esse universo, que realmente é uma grande novidade, falar sobre metaverso, o pessoal fica fervoroso, né, para saber um pouco mais sobre esse assunto, e fico muito contente pelo convite. Fica o convite também, claro, a todos que estão ouvindo e estão assistindo também, para que a gente possa saber um pouco mais. Chamem o pessoal da Best, vamos conversar aí, vamos entender mais um pouco desse universo que eu mostro um pouco mais. Não, legal. E para a gente finalizar aqui, o que você vê de inovações que podem surgir aí com o metaverso? As possibilidades são infinitas, assim, porque como a gente está falando de programação e de um universo totalmente digital, a gente pode ter desde da questão de equipamentos mesmo, como que o trator trabalha no canteiro, fluxos de canteiro que podem ser trabalhados no metaverso, como que vai ser o fluxo da obra no dia a dia, planejamento 4D em metaverso, tudo isso pode acontecer. Então, é realmente N possibilidades. Até falando, brincar, vamos pensar aí na imaginação que a gente consegue fazer, assim. Tem bastante coisa, né? A gente fica fantasiando também aqui
nos nossos bate-papos, o que vai vir, né? Como que vai ser, quem vai ser o quê, né? Para tentar entender o quão grande vai ser esse mundo e o quão facilitador também, né? Para quem gosta de games, já fica nessa interação, né, contínua, e colocar isso, trazer isso, expandir isso para outros segmentos, né, é uma criação, assim, espetacular que a gente está acompanhando. É muito bom, né, ter soluções, e como você apresentou, né, são soluções simples, né, que estão ali no nosso dia a dia, que às vezes tem clientes que nem sabem o poder das ferramentas que tem, né, para a utilização, e o quão grande isso pode ser, né, para os seus projetos, né, e tem aqui uma base simples, né, para poder começar. Não precisa, né, você diferenciou que não precisa ser tão grande, né, para estar dentro desse universo, acompanhar a tecnologia, né, é só saber separar, né, e pegar esses conhecimentos, né, que a gente, principalmente vocês, a gente está trazendo, a Tati está trazendo aí para a gente, para auxiliar nesse processo. Essa é a missão de todos nós, é trazer essas novas tecnologias, tá, para o usuário, para a realidade do usuário, e fazer a melhor condição para a adoção dessas novas tecnologias e participar desse universo. Tati, você queria dizer? Não, e complementando também que a gente tem os dispositivos, né, que nos ajudam cada vez mais. O óculos do MetaQuest, que a gente pode utilizar para visualizar o projeto, fazer essa experiência com o cliente, trazer realmente o cliente de forma imersiva. A pessoa entra no projeto, experimenta ele, anda nele, vê se é isso que ela estava querendo mesmo, se está tudo certo. A gente tem os tablets, tem o celular, então é bem acessível, não é algo tão complexo e tão difícil quanto o pessoal está pensando aí. Não, é isso aí. Ganhando cada vez mais espaço, né, no meio tecnológico, o metaverso tem se destacado como uma solução capaz de trazer os clientes para mais perto dos projetos, trazendo uma nova maneira das empresas se relacionarem com o seu público. Essa tecnologia aí poderá ser usada para projetar versões digitais, cidades inteiras, né, e ajudando no entendimento local. A Best Software está sempre alerta, né, às últimas novidades. A gente tem parceiros e trouxe a Tati aí para ajudar a gente nesse conteúdo, para você saber um pouco mais sobre metaverso e o futuro, né, da construção civil, que está aí, né, a gente não pode parar, porque as coisas estão sempre evoluindo. Tati, muitíssimo obrigado mesmo pela sua participação e aceitar o nosso convite. Foi muito bom, né, a gente conseguiu ter bastante informação aí com você. Muito obrigada mesmo. Imagina, o prazer foi meu. Agradeço muito a sua participação. E o Podbest fica por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado.